Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe a bolsa Carolina. Esta bolsa faz muito sucesso por aqui, a gente tem a bolsa Charlotte, é bem semelhante com a bolsa Carolina, a diferença é que a bolsa Carolina, ela é feita com um fundo quadrado, tá? E também trouxe ela no meio ponto alto, que deu todo o charme para a nossa bolsa. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma videoaula nova que posto por aqui. Já aproveita também, vem aqui no botão hypar e deixa o seu apoio. É de graça e ajuda bastante o nosso canal a crescer. A nossa bolsa ficou medindo 29 centímetros de altura, de largura ela foi variando de tamanho, porque ela tem diminuições no decorrer dela, tá? A alça ficou medindo aproximadamente 22 centímetros, tá? Aqui a altura que ficou entre a alça e a abertura ficou com 16 centímetros e meio. E ficou pesando aproximadamente 455,3 gramas. Para confeccionar a nossa bolsa, eu vou utilizar barbante número 8, da marca Euro-Roma, na cor areia. Essa quantidade que vocês estão vendo no vídeo foi a quantidade que restou ao finalizar a bolsa, tá? Utilizei um cone de 500 gramas para confeccionar a nossa bolsa. Agulha 4 milímetros, botão imantado costurável de 18 milímetros, etiqueta personalizada com a minha logo, linha e agulha para a costura do botão e da etiqueta personalizada, tesoura e cola de silicone para os arremates. Inicio fazendo um total de 38 correntinhas. Já conto a minha primeira correntinha com o meu nozinho corrediço. Finalizadas as minhas 38 correntinhas, eu fiquei com aproximadamente 26 centímetros de correntinha. Agora eu vou pular esta primeira correntinha, vou vir na segunda, ó. Vou fazer um ponto baixo. Venho na próxima, faço um ponto baixo. E assim eu sigo colocando um ponto baixo para cada correntinha até o final das minhas correntinhas. Eu vou ficar com um total de 37 pontos baixos, tá? A gente pulou a correntinha de número 38, né? Ao iniciar o trabalho, vamos ficar com um total de 37 pontos baixos, tá? Coloca um ponto baixo para cada correntinha. Feita a minha primeira carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, faço a minha correntinha, viro o trabalho, prossigo para a nossa segunda carreira. Vou pular a correntinha, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo e assim eu sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos permanecer com 37 pontos nesta segunda carreira também. E assim eu vou seguir pelas demais carreiras, tá? Então, vou trabalhar carreira de ponto sobre ponto até a carreira de número 9, tá? Então, sempre que finalizar a carreira, vocês fazem uma correntinha, vira o trabalho, pula a correntinha, vem no primeiro ponto e faz um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos ficar com 37 pontos em cada carreira, tá? Sempre mantendo esta mesma quantidade de pontos. Feitas as minhas 9 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, agora nós vamos prosseguir fazendo um acabamento ao redor do nosso fundo. Então, vou vir aqui neste ponto, tá? O último ponto da nossa carreira de número 9 e vou colocar mais 2 pontos baixos no mesmo espaço. Vou ficar com 3 pontos baixos aqui nesta quina, ó, do nosso fundo. Vou pegar um marcador e colocar neste primeiro ponto, ó. Neste primeiro ponto dos 3 que a gente tem aqui. Agora eu venho aqui para a próxima carreira, coloco um ponto baixo,
Na próxima lateral da minha carreira, coloco mais um ponto baixo. E assim eu sigo até chegar aqui na outra ponta, tá? Ó, cheguei aqui na minha outra ponta. Depois do meu aumento, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos sozinhos. Agora eu vou vir aqui para este lado, ó, onde a gente fez as correntinhas iniciais. Venho na primeira correntinha. Vou colocar um aumento de 3 pontos aqui também, tá? Que é a nossa próxima ponta. Eu coloco 3 pontos baixos no mesmo espaço para fazer a virada. Vou pegar um marcador e vou colocar agora no último ponto feito. Ó, contando deste marcador até este, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos, tá? Aqui nesta lateral. Agora, nós vamos vir para cá, colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui, ó, no último ponto. Então, vou vir aqui neste próximo ponto, coloco um ponto baixo. No próximo ponto baixo, e assim eu sigo até chegar na minha próxima ponta. Feitos os meus pontos baixos, tá? Um ponto para cada ponto de base, aqui depois do meu aumento, eu fiquei com um total de 35 pontos até este penúltimo ponto, ok? Agora, neste último ponto, que é a curva, a gente vai colocar 3 pontos baixos no mesmo espaço, tá? Então, coloco 1, 2, 3 pontos baixos. Vou pegar um marcador e vou colocar aqui neste primeiro ponto, ó. Tá? Então, aqui nessa parte, a gente ficou com 35 pontos até aqui. Contando deste ponto, ó. Depois da minha marcação, eu conto 35 pontos até aqui, antes da minha marcação. Ok? Agora, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui do outro lado, tá? Colocando um ponto baixo para cada carreira. Eu vou ficar com 7 pontos baixos, tá? Sozinhos. Já tenho 2, 3, 4. Opa. 5, 6. E aqui eu vou fazer o meu 7º ponto, tá? Então, a gente fez 7 pontos baixos sozinhos. Eu vou vir aqui no pé, ó, deste ponto, ó, da carreira de número 9 que a gente fez, e vou colocar mais um ponto baixo, tá? Então, fiz aqui um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer o fechamento de carreira aqui e vai formar o nosso ponto do meio, pra gente ter 3 pontos aqui também, tá? Igual foi em todos os cantos que a gente fez. Eu vou pegar um marcador e vou colocar aqui, ó, neste ponto. Neste último pontinho, tá? É o último pontinho dos 3 que a gente vai ficar aqui neste último canto feito. Então, vou cortar o meu fio. Corto o meu fio e faço o meu fechamento, tá? Eu vou inserir a minha agulha neste ponto marcado, pegando as 2 alcinhas. Puxo o fio aqui para trás. Venho no último ponto feito, pegando esta alcinha do lado avesso e somente uma alcinha do meu ponto. Puxo aqui para trás. Ó, e assim a gente formou o pontinho do meio, tá? Do aumento triplo que a gente tem que ter neste cantinho, ok? Então, aqui a gente ficou com 13 pontos também, tá? Igual aqui. Para somar aqui a quantidade de pontos que a gente tem na carreira, eu vou fazer aqui na calculadora junto com vocês. Então, aqui nesta lateral deste marcador até este, nós temos 13 pontos. Então, 13 mais. Aqui também a gente tem 13 mais
35 pontos daqui, né? E 35 pontos daqui. Então, 35 mais 35. Então, ficamos com 96 pontos neste acabamento do nosso fundo, tá? No total, aqui a gente ficou com 96 pontos. Agora, nós vamos fazer o arremate dos fios, tá? Eu gosto de fazer o arremate desta forma, ó, dividindo a minha ponta em dois. Ó, fiquei com 2 fiozinhos. Puxo aqui nesta alcinha do ponto. Qualquer alcinha de ponto aí que vocês achar que tá mais fácil para puxar. Ó, puxo. Faço um nozinho. Fiz o nozinho, eu vou esconder esta ponta entre os pontos. Passo um pouquinho de cola aqui embaixo do meu fio. Corto o excesso e jogo esta pontinha com a cola aqui por debaixo do ponto, ó. Vai colar, aqui não vai soltar, tá? E aqui o fio do início também, tá? O fio do início eu vou só passar entre os pontos. Passo entre os pontos e colo com uma cola de silicone, tá? A pontinha do fio. Eu vou tirar a medida do fundo para vocês verem o tamanho que ficou, tá? Então, eu fiquei com 29 centímetros de largura por 7 centímetros de altura. Se quiser esse fundo maior, é só aumentar a quantidade de correntinhas iniciais. Se quiser mais largo, é só continuar fazendo mais carreiras, ok? Então, agora nós vamos dar continuidade e fazer o corpo da bolsa. Então, vou iniciar o corpo da minha bolsa aqui em uma das laterais do meu fundo. Vou iniciar aqui nesta lateral, vou virar o meu fundo para o lado avesso, tá? Nós vamos trabalhar carreiras de vai e vem, tá? Uma carreira com o lado avesso e a outra carreira com o lado da frente. Eu vou baixar um pouquinho para vocês visualizar melhor. Então, vou vir aqui, ó, em qualquer ponta aqui da minha lateral. Vou puxar o meu fio, faço uma correntinha. Este é o meu primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto até me restar 2 pontos antes da minha marcação. Ó, vou fazer mais um e já vai me restar 2 pontos antes da minha marcação. Lembrando que eu tô pegando as 2 alcinhas do ponto, tá? Ó. Tem 2 pontos aqui antes da minha marcação. Eu vou colocar um aumento de 2 pontos baixos aqui neste ponto. No próximo ponto, também vou colocar um aumento de 2 pontos, tá? 2 pontos baixos no mesmo espaço. E aqui na marcação, eu vou colocar 2 pontos baixos também. Opa, vou arrumar esse ponto, ficou um pouquinho folgado. Então, aqui eu fiquei com uma sequência de 3 aumentos, tá? De 2 pontos baixos em cada ponto, ok? Não precisa fazer mais marcação, tá? A gente não vai utilizar mais o marcador por enquanto. Eu só vou marcar aqui para me saber que esta é a parte da frente, tá? Da minha bolsa, ok? Já que a gente vai trabalhar a carreira de vai e vem. Agora eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui, ó, na minha próxima marcação, onde eu vou fazer a minha sequência de aumentos. Se quiser já fazer o arremate deste fio, pode fazer também, tá? Enquanto tá lembrando.
eu já vou fazer aqui o meu arremate. Ó, já passo um pouquinho de cola e já faço o arremate do fio. Então, vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Feitos os meus pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base, cheguei na minha marcação. Nesta marcação, vou colocar um aumento de 2 pontos no mesmo espaço. E nos próximos 2 pontos também, tá? Pra gente ficar com 3 aumentos de 2 pontos, igual a gente fez nesta curva. Então, já tenho um aumento aqui de 2 pontos. Faço o meu segundo aumento. E aqui eu faço o meu terceiro aumento. Sigo aqui para este lado, ó, colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui, ó, 2 pontos antes da minha marcação, onde eu vou fazer esta mesma sequência. Ó, cheguei aqui 2 pontinhos antes, faço 2 pontos baixos no mesmo espaço, 2 pontos baixos no mesmo espaço, ó, aqui no próximo ponto, e aqui na marcação também, ficando com 3 sequências de 2 pontos baixos no mesmo espaço. Agora, vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo até chegar aqui na minha marcação, onde eu vou fazer a minha sequência, né, de 3 vezes, desculpa, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Feitos os meus pontos baixos, ó, cheguei na minha marcação, vou colocar um aumento de 2 pontos baixos nesta marcação. E nos próximos 2 pontos também, tá? Neste pontinho. E no próximo também. Então, eu fiquei com uma sequência de 3 aumentos de 2 pontos baixos. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui onde eu iniciei, tá? Então, nós ficamos com um total de 108 pontos nesta primeira carreira, tá? E assim a gente vai prosseguir pelas demais carreiras com a mesma quantidade de pontos, pois nós não vamos fazer mais aumentos. Então, vou fazer o fechamento aqui, ó, no meu primeiro ponto. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, no meio do ponto, e vou fechar com um baixíssimo. Fechei com um baixíssimo, vou pegar um marcador e marcar este ponto, ó, o ponto de número 2, tá? Pois a gente vai virar, nós vamos virar a nossa peça para trabalhar a próxima carreira, e este ponto vai ser o último ponto da carreira, tá? Então, se vocês quiserem marcar para identificar que é o último ponto e não ficar perdida, né? Faz a marcação, ok? E esta marcação é só para indicar que aqui é a frente, tá? É o lado da frente da nossa bolsa. Eu vou iniciar minha segunda carreira e a partir desta carreira nós vamos trabalhar meio ponto alto. Então, vou passar o meu fio assim, ó, pra cá, tá? Passo o meu fio pra cá, vou inserir a minha agulha, ó, neste primeiro ponto, ó. Observe que tem as 2 alcinhas do ponto, é o primeiro ponto. Puxo, fico com 2 alcinhas, fecho fazendo um ponto baixo. Faço mais uma correntinha para formar o meu meio ponto. Laço agora o fio na agulha e venho para o próximo ponto de base. Insiro a agulha e fecho todas as alcinhas, fazendo o meu segundo ponto. Repito o processo. Laço, venho no próximo ponto, fico com 3 alcinhas, fecho tudo de uma vez, fazendo o meu
terceiro meio ponto alto. E assim a gente vai seguir por toda a carreira, tá? Colocando um meio ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui no último ponto, ok? Ó, cheguei aqui no meu ponto marcado, eu vou fazer o meu último ponto exatamente aqui, tá? Onde está o marcador. Vou fazer meu último ponto, meu ponto de número 108 da carreira, tá? Agora eu vou fazer o fechamento da mesma forma que eu fiz o fechamento da primeira carreira, tá? Que foi com pontos baixos. Então, vou inserir a minha agulha aqui, ó, no meio da minha correntinha que eu fiz, tá? Então, ao iniciar, a gente fez um ponto baixo, uma correntinha. Vou inserir a minha agulha no meio da correntinha e fechar com um baixíssimo. Vou pegar o marcador e vou marcar este segundo ponto, ó. Porque quando a gente virar, o marcador vai indicar que aqui é o nosso último ponto da carreira, ok? Ó, agora eu vou virar, ó, desta forma. E vou inserir a minha agulha aqui neste primeiro ponto, tá? Então, insiro, jogo meu fio aqui, ó, para trás da minha laçada, para me conseguir enxergar, né, que é o primeiro ponto, aqui, pegando as duas alcinhas, eu coloco a minha agulha, puxo meu fio, fico com duas alcinhas, fecho essas duas alcinhas, formando um ponto baixo, faço uma correntinha. Este é o nosso primeiro ponto da carreira. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto de base, pegando as duas alcinhas do meu ponto, faço meu segundo meio ponto alto. Ok? E assim a gente vai seguir por toda a carreira, colocando um meio ponto alto para cada ponto de base. Eu vou prosseguir fazendo a minha terceira carreira e já retorno para fazer o fechamento mais uma vez com vocês, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida. Cheguei no meu último ponto da carreira, que é o ponto marcado, né? Que a gente fez a marcação. Faço o meu ponto de número 108. Agora, repito o que eu fiz nas últimas duas carreiras, tá? Vou marcar aqui o meu segundo ponto, que é este ponto, e vou fazer o meu fechamento, tá? Inserindo aqui, ó, no meio da correntinha que eu fiz no primeiro ponto. Puxo o fio, faço um baixíssimo e assim sempre vai ser o nosso fechamento, ok? Viro o meu trabalho e sigo para a minha carreira de número 4, tá? Então, vou seguir desta forma, sempre colocando um ponto meio alto para cada ponto de base até a carreira de número 12, tá? Então, contando aqui, ó, com a minha primeira carreira, que foi a carreira de pontos baixos, eu vou seguir, né, com as carreiras de meio ponto alto até a carreira de número 12, ok? Sempre fazendo aqui o primeiro ponto, né, fazendo um ponto baixo, uma correntinha. Laça e segue colocando um meio ponto alto para cada ponto de base e em todas as carreiras nós vamos ficar com 108 pontos no total. Eu vou seguir com as minhas carreiras, porque vai ser só repetição do que a gente fez aqui nas últimas 3 carreiras, ok? Se tiver alguma dúvida, retorna nessa parte do vídeo, né, onde a gente fez a carreira de número 2, né, com meio ponto alto, e a carreira de número 3, ok? Vou seguir e já retorno com vocês para a gente dar continuidade. Finalizadas as minhas carreiras, eu fiz até a carreira de número 12, tá? Lembrando que é contando com a primeira carreira, que foi em pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Agora, nesta carreira de número 13, nós vamos fazer
algumas diminuições. Já iniciei a minha carreira fazendo um ponto baixo e nesta carreira nós vamos centralizar 4 diminuições, tá? Nós vamos fazer 2 diminuições em cada lateral da bolsa. Então, nós vamos pegar 108, né? Que é a quantidade de pontos que a gente tem em cada carreira, vai dividir por 2. Então, para saber a quantidade de pontos que a gente vai ter entre as 2 diminuições, né, que a gente vai fazer em cada lateral, nós vamos subtrair 4 pontos dos 54. Nós vamos ficar com 50 pontos entre as 2 diminuições. Então, vou fazer a minha primeira diminuição aqui, ó, no início. Então, eu fiz aqui o meu ponto baixo, eu estava fazendo uma correntinha para dar a altura do meio ponto. Aqui eu já vou fazer uma diminuição, ó, laçando o meu fio e vindo no segundo ponto e puxando tudo de uma vez. Ó, observem que a cabeça do ponto ficou unida aqui com um ponto baixo. Então, este é o meu primeiro ponto, é a minha diminuição. Se quiser marcar, pode marcar para não se perder, tá? Coloca aqui na cabeça do ponto, que aqui é a diminuição. E a nossa segunda diminuição, a gente vai fazer quando finalizar a carreira, ok? Então, fiz a minha primeira diminuição. Agora, eu vou seguir colocando um meio ponto alto para cada ponto de base até ficar com 50 pontos, tá? Então, aqui depois da minha diminuição, eu tenho o meu primeiro ponto e aqui eu já tenho o meu segundo. Vou fazer até ficar com 50. Feito os meus 50 pontos, tá? Depois da minha diminuição inicial, eu fiz 50 pontos, um ponto para cada ponto de base. Agora, eu vou fazer 2 diminuições. Então, vou fazer a minha primeira diminuição, ó. Laço, aqui o meu fio, insiro a minha agulha, puxo a alcinha. Fico com 3 alcinhas na agulha. Eu vou laçar novamente e vou inserir no próximo ponto, ó. Agora eu fiquei com 5 alcinhas. Puxo o fio do novelo e fecho tudo de uma vez. Então, fiz uma diminuição, agora laço para fazer a minha segunda. Venho aqui no próximo ponto, puxo, fico com 3 alcinhas, laço novamente, venho no próximo ponto, fico com 5 alcinhas, puxo o fio do novelo, fechando tudo de uma vez. Então, fiz 2 diminuições aqui nesta lateral, tá? Observem que as diminuições sempre vão ocorrer na lateral da bolsa, tá? Agora, no próximo ponto, vou trabalhar um meio ponto alto sozinho. Vou ajustar aqui que ficou folgado. Trabalho um meio ponto alto sozinho para cada ponto de base, tá? Até ficar com 50 pontos novamente, que vai dar exatamente aqui, ó, 2 pontinhos antes para finalizar a carreira com uma diminuição, completando as 2 desta lateral, ok? Então, vou fazer aqui meus 50 meio pontos altos. Feitos os meus 50 pontos meio alto, depois das minhas 2 diminuições aqui desta lateral, cheguei onde eu iniciei a carreira de número 13. Vou laçar o meu fio e vou fazer a minha diminuição final, tá? Laço, insiro aqui no espaço, não fecho, laço, vou inserir no meu último ponto. Vou retirar aqui o marcador. Puxo, fico com 5 alcinhas, fechando tudo de uma vez. Vou fazer o meu fechamento de carreira, inserindo aqui, ó, neste ponto marcado, tá? Então, vou retirar o marcador. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, no meio do meu ponto, que é a diminuição inicial. E vou entrar aqui no meu segundo ponto, ó. Vou puxar o meu fio e vou fazer um baixíssimo, ok? Eu vou pegar o marcador e marcar o meu segundo ponto, tá? Pra gente saber que é o último ponto da próxima carreira. E aqui é o nosso primeiro ponto, ok? Então, finalizamos a carreira com um total de 104 pontos, tá? Nós diminuímos 4 pontos, ok? Agora, eu sigo para a carreira, né, de número 14.
Vou virar o trabalho, vou fazer o meu primeiro ponto aqui, ó. Puxo o meu fio, faço um ponto baixo, agora eu faço uma correntinha, tá? Nós vamos trabalhar a carreira de número 14, 15 e 16 de ponto sobre ponto, tá? Todas essas carreiras a gente vai ficar com a mesma quantidade de ponto, 104 pontos, ok? Carreira de número 14, 15 e 16. 3 carreiras de ponto meio alto em cima de ponto meio alto. Então, vou trabalhar aqui as minhas carreiras, ok? Colocando um ponto meio alto para cada ponto de base. E já retorno, pois na carreira de número 17, nós vamos fazer diminuição novamente. Finalizei as minhas 3 carreiras de ponto meio alto em cima de ponto meio alto, tá? Fui até a carreira de número 16 desta forma, ok? Agora nós vamos seguir para a carreira de número 17, onde a gente vai fazer a diminuição, tá? A diminuição vai ocorrer igual a gente fez na carreira de número 13. Porém, com quantidade de pontos aqui nos intervalos, né, entre as diminuições diferente. Então, já vou iniciar aqui a minha diminuição, tá? Então, fiz o ponto baixo, vou laçar e vou vir no próximo ponto, ó. E vou fazer meu meio ponto alto, fechando aqui junto com o meu ponto baixo, tá? Aqui eu já fiz uma diminuição. Eu vou pegar um marcador e marcar aqui, ó, nas 2 alcinhas, para saber que aqui é uma diminuição. Ó, venho no próximo ponto, faço meio ponto alto. Eu vou trabalhar um total de 48 meio pontos altos, tá? Na carreira de número 13, a gente trabalhou 50, né, entre as diminuições. E agora nós vamos trabalhar 48 pontos, tá? Coloca um ponto meio alto para cada ponto de base, até obter os 48. Então, conta a partir deste ponto, tá? Depois da minha diminuição feita. Feitos os meus 48 pontos, tá? Meio alto. Agora eu vou fazer minhas diminuições, tá? Então, vou fazer a primeira diminuição, laço o meu fio, venho no próximo ponto, puxo o meu fio, ó, fico com 3 alcinhas do meu meio ponto alto, laço novamente, venho no próximo ponto, puxo, fico com 5 alcinhas, puxo o fio do novelo, fechando todas elas. Laço, venho no meu próximo ponto, puxo, não fecho, laço, venho no próximo ponto, fico com 5, fecho com o fio do novelo. Então, fiz 2 diminuições. Agora, eu vou fazer os meus meios pontos altos, tá? 48 meio ponto alto. Um para cada ponto de base. Finalizei os meus 48 pontos, tá? Depois das minhas diminuições aqui na lateral. Sobrou aqui 2 pontinhos pra gente fazer a segunda diminuição, né? Desta lateral onde a gente iniciou a carreira. Então, vou fazer a minha diminuição, tá? Então, puxo aqui, não fecho. Venho no meu último ponto, que é o ponto marcado. Laço aqui antes, insiro no ponto, puxo uma nova laçada, fecho tudo de uma vez com o fio do novelo, tá? E aqui a gente fez o nosso último ponto. Então, ficamos com um total de 100 pontos nesta carreira de número 17, ok? A gente diminuiu 4 pontos. Agora, vou fazer o fechamento de carreira, tá? Vai ser da mesma forma que eu fiz na outra carreira da diminuição, tá? Na carreira de número 13. Vou tirar o meu marcador, vou inserir a minha agulha aqui, ó. Vou baixar um pouquinho para vocês visualizar melhor. Então, vou inserir a minha agulha aqui, tá? Que aqui é a minha diminuição. E vou inserir aqui no meu segundo ponto, ok? Vou puxar o fio e fazer um baixíssimo, ó, desta forma. Vou pegar minha marcação, marcar aqui o meu segundo ponto.
Agora, vou virar o trabalho e vamos seguir para a carreira de número 18, tá? Faço o meu primeiro ponto, fazendo um ponto baixo. E agora eu volto a trabalhar uma correntinha, tá? Para dar a altura do meio ponto. Vou seguir nesta carreira de número 18, 19 e 20, colocando meio ponto alto em cima de meio ponto alto, tá? 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos ficar com 100 pontos nas 3 carreiras, ok? Então, vamos fazer carreira de número 18, 19 e 20 de ponto meio alto em cima de ponto meio alto. Vou fazer as minhas carreiras e já retorno com vocês, pois a carreira de número 21 nós vamos fazer outra diminuição. Finalizada então a minha carreira de número 20, tá? A gente fez 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora nós vamos para a carreira de número 21, onde a gente vai fazer diminuição. Então, vou virar o trabalho. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, tá? E fazer meu ponto baixo. Sem fazer a correntinha, vou laçar e vir no segundo ponto, fazendo a minha primeira diminuição. Vou pegar o marcador para indicar que aqui é minha diminuição. Agora, vou vir no próximo ponto, faço um meio ponto alto. No próximo meio ponto alto, e assim eu sigo colocando um meio ponto alto para cada ponto de base, até ficar com 46 pontos. Agora, nós vamos trabalhar 46 pontos entre as diminuições. Então, conto a partir do meu segundo ponto. Este é o meu primeiro, conto a partir do segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante até ter 46 pontos. Feitos meus 46 pontos, ó, cheguei aqui na minha lateral da bolsa, vou fazer as minhas 2 diminuições. Então, faço a primeira, faço a segunda. Agora, trabalho os meus 46 pontos sobre ponto, tá? Até sobrar 2 pontos ali onde a gente vai fazer a nossa última diminuição. Feitos os meus 46 pontos, me sobrou 2 pontos para fazer a minha segunda diminuição deste lado, tá? A gente fez a primeira, vamos fazer a segunda. Faço a minha diminuição. Retiro aqui o marcador do último ponto. E assim a gente fez a nossa diminuição, tá? Então, nós ficamos com um total de 96 pontos nesta carreira de número 21. Vou fazer o fechamento e vamos seguir para a carreira de número 22. Então, vou vir aqui no ponto marcado, né? Que é a minha diminuição. Vou inserir a agulha aqui no meio, tá? Dessas alcinhas do ponto. E venho aqui no meu segundo ponto também, tá? Pegando os dois. Puxo, faço baixíssimo. Vou pegar a marcação para colocar aqui no meu segundo ponto. Agora, eu viro o trabalho e vamos seguir para a carreira de número 22, fazendo aqui o primeiro ponto da carreira, colocando um ponto meio alto para cada ponto de base, tá? Então, vou fazer a carreira de número 22 e 23 desta forma, tá? 2 carreiras de ponto sobre ponto para a gente finalizar esta etapa da nossa bolsa. Vamos ficar com 96 pontos em cada carreira, ok? Vou finalizar aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto e já retorno com vocês. Finalizei a minha carreira de número 23, tá? Fiz 2 carreiras de ponto meio alto em cima de ponto meio alto. Agora, eu vou cortar o meu fio para fazer o arremate, tá? Então, corta o fio de vocês e a gente vai fazer o arremate, ó, inserindo a agulha aqui no segundo ponto, tá? Este aqui é o primeiro, eu vou inserir no segundo ponto, pegando as 2 alcinhas do meu ponto,
puxo o fiozinho aqui pra trás, ajusto. Agora, venho aqui no meu último ponto feito, pego esta alcinha que se forma do lado avesso e somente uma alcinha do meu ponto. Puxo o fio aqui para trás. E assim a gente fez, opa, desfio aqui, e assim a gente fez o nosso último ponto, tá? O arremate do último ponto. Ó, vai ficar assim, a cabeça do ponto, ok? Agora é só fazer o arremate do fio, tá? Vou dividir o meu fio em dois. E vou fazer o meu arremate. Eu vou deixar ele aqui, a carreira que eu fizer depois, eu vou passar por cima dos fiozinhos e fica melhor de esconder. Então, vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou, tá? Então, dobra a base de vocês, assim. Este marcador a gente já pode retirar, né? Foi para indicar onde seria a frente da nossa bolsa. Ela vai variando, tá? Conforme a gente vai medindo aqui, ó. No fundo ficou com aproximadamente 38 centímetros. Aí aqui no meio dela ficou com 41. E aqui na abertura ficamos com 38 também, tá? Igual no fundo. Agora de altura, nós ficamos com 28. Deixa eu amassar aqui. Com 28 centímetros, tá? 28 centímetros e meio de altura. Agora, nós vamos fazer a alça, né, da nossa bolsa. Então, finalizamos a última carreira com um total de 96 pontos. 96 dividido por 2 vai dar 48 pontos. Então, eu tenho que ter 48 pontos deste lado e 48 pontos deste. Vou contar para me ver se tenho 48, tá? Então, eu conto a partir da marcação feita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Então, tá certinho aqui, tá? Deste marcador até este ponto, antes da marcação, eu tenho 48 pontos. Então, eu conto a partir do marcador, agora, ó, 48 pontos, que tem que dar exatamente aqui, ó, antes deste ponto marcado. Então, conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47, 48 pontos, tá? Então, aqui o meu já tá certinho. Para não ficar muito longo o vídeo, eu já fiz aqui as minhas marcações que eu vou fazer a alça, tá? Eu fiz a marcação aqui do meio, né, da bolsa com vocês, e essas aqui eu já fiz. Eu vou passar a quantidade de pontos que ficou, ok? Então, depois que vocês fizerem a marcação aqui das laterais, né, achar o meio da bolsa, vocês vão contar, depois da marcação, 16 pontos, marca no ponto de número 16, tá? Depois da minha marcação. Então, vou contar aqui, ó, neste ponto. Vou baixar um pouquinho para vocês visualizar. Neste pontinho, conta 16 pontos, marca no ponto de número 16, tá? Então, deste ponto até este, eu tenho 16 pontos. Depois, vocês vão vir para este lado e contar também 16 pontos, a partir deste ponto, tá? Não é para contar com o ponto marcado. Este ponto aqui da lateral, tá? Conta 16 pontos, marca no ponto de número 16. E aqui do outro lado, da mesma forma, tá? 16 aqui e 16 aqui. Então, nós vamos ficar com um total de 33 pontos, contando deste marcador até este, na lateral, tá? E aqui no meio, eu fiquei com um total de 15 pontos, tá? Contando deste ponto, depois da marcação, até este ponto, antes da marcação. Eu vou medir para vocês verem o tamanho que eu vou ficar aqui entre os marcadores, tá? Então, vou medir aqui, ó, deste ponto até este antes da marcação. Então, eu fiquei com 12 centímetros, tá? Agora, nós vamos
dar sequência à nossa alça. Então, vou iniciar deste lado, tá? Vou pegar aqui o meu fio. Vou vir aqui na marcação, ó. Nesta marcação aqui do meio, tá? Da nossa bolsa. Vou trabalhar deste ponto até este aqui. Esta marcação aqui da lateral, a gente pode retirar. Então, vou iniciar aqui. Puxo o meu fio, retiro a marcação, faço uma correntinha, laço, já venho aqui no próximo ponto e faço um meio ponto alto. Então, aqui, ó, a gente já fez uma diminuição logo no início, ok? Eu vou marcar aqui, ó, a cabeça do ponto, só para indicar que aqui é um ponto só. Agora, venho no próximo ponto, trabalho um meio ponto alto. E assim, eu vou seguir colocando um meio ponto alto para cada ponto de base e eu vou ficar com 29 meio pontos altos, tá? Depois da minha diminuição. Vai dar exatamente aqui, ó. E aqui a gente vai fazer outra diminuição no final, ok? Vou trabalhar 29 meio pontos altos. Aqui já vou aproveitar para esconder o meu fio que eu fiz o arremate do corpo da bolsa, tá? Depois a gente passa um pouquinho de cola para selar essa pontinha. Ó, já estou quase chegando aqui no meu ponto de número 29. Que vai dar exatamente aqui neste ponto, tá? Fiz os 29 pontos depois da minha diminuição. Agora eu vou fazer uma diminuição aqui, ó. Pego este ponto e pego este ponto marcado. Fecho tudo de uma vez. Então, nesta carreira, nós ficamos com um total de 31 pontos. Então, agora nós vamos seguir para a carreira de número 2, tá? Eu vou contar desta forma as minhas carreiras, já que a gente iniciou aqui com um fio novo. Vou fazer uma correntinha, virar, e nesta carreira de número 2, nós vamos distribuir 3 diminuições. Eu já vou iniciar com uma diminuição aqui no início, então eu laço o meu fio, eu vou pular a correntinha, vou vir no primeiro ponto, laço, venho no próximo, puxo, fico com 5 alcinhas, fecho tudo de uma vez, tá? Pode marcar aqui, ó, pra saber que aqui é um ponto só. E agora eu vou trabalhar um ponto meio alto para cada ponto de base até ficar com 13. Então, já tenho 2, depois da minha diminuição. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, opa, ficou um pouquinho folgado, 12 e 13. Trabalhei 13 pontos sobre ponto. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, centralizei uma diminuição. Eu vou trabalhar um ponto para cada ponto de base. Vou ficar com 12 pontos, tá? Então, já tenho 3 pontos depois da minha diminuição feita. Trabalho 12 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Cheguei aqui no final, ó, faltando 2 pontos para finalizar a carreira, vou fazer uma diminuição. Venho aqui neste ponto, né, o penúltimo, e agora venho no último ponto. Então, nesta carreira de número 2, nós ficamos com 28 pontos. Faço correntinha, viro o meu trabalho. Vamos para a carreira de número 3. E nesta carreira nós vamos distribuir 2 diminuições. Uma no início e uma no final, tá? Igual a gente fez na primeira carreira. Então, vou pular a correntinha, vou fazer a minha diminuição aqui no início. Pode colocar o marcador aqui, ó, para saber que é um ponto sozinho aqui. E agora eu trabalho um ponto para cada ponto de base, até me restar 2 pontos aqui no final para fazer a diminuição. Então, depois da minha diminuição, trabalhei 24 pontos meio alto, tá? Me restou 2 pontos para finalizar. Eu vou fazer a minha diminuição. Retiro aqui a marcação e é aqui que eu vou colocar a minha agulha para fazer a minha diminuição. Então, nesta carreira, nós ficamos com um total de 26 pontos, tá? Na terceira carreira da nossa abertura. Faço uma correntinha, viro o trabalho. E nesta carreira de número 4, nós vamos fazer 3 diminuições, tá? Vamos distribuir 3 diminuições. Então, vou pular a correntinha, vou laçar e já vou fazer uma diminuição aqui no início. Coloco o marcador aqui neste ponto. Fiz então a minha diminuição, vou trabalhar 10 meio ponto alto, um para cada ponto de base. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Trabalhei 10 pontos sobre ponto, vou fazer a minha diminuição central. Agora, trabalho 10 pontos baixos depois da minha diminuição. Já tenho 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Me sobrou 2 pontos para finalizar. Vou fazer a diminuição final. Retiro o marcador, faço a minha diminuição. E nesta carreira de número 4, ficamos com 23 pontos. Faço correntinha, vamos para a carreira de número 5. Vou fazer uma diminuição no início e uma no final. Pulo a correntinha, faço uma diminuição no início. Agora, trabalho ponto sobre ponto, até restar 2 pontos para a gente fazer a nossa diminuição. Fiz os meus 19 pontos, tá? Então, depois da nossa diminuição inicial, fiz 19 pontos sobre ponto, me restou 2 pontos para finalizar. Vou fazer a minha diminuição. E nesta carreira de número 5, nós vamos ficar com 21 pontos no total. Faço correntinha, viro o trabalho, vamos para a carreira de número 6. Vamos distribuir novamente 3 diminuições nesta carreira. Faço uma diminuição no início,
Coloco a minha marcação aqui. Fiz a minha diminuição, agora eu vou trabalhar 8 meio pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Trabalhei 8 pontos sobre ponto, agora trabalho uma diminuição. Agora, vou trabalhar 7 pontos para cada ponto de base. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui eu trabalho o 7º ponto. Sobrou 2 pontos, vou fazer a minha diminuição final. Finalizei, então, a minha carreira de número 6 com 18 pontos. Faço correntinha, vamos para a carreira de número 7, que nós vamos fazer 2 diminuições, tá? Uma no início e outra no final. Então, faço uma diminuição aqui no início. Marco. Agora, trabalho ponto sobre ponto, até me restar 2 pontos. E fazer a minha diminuição final. Feitos os meus pontos sobre ponto, tá? Deu 14 pontos depois da minha primeira diminuição. Vou fazer aqui a minha última diminuição. Então, nós ficamos com um total de 16 pontos nesta carreira de número 7. Faço correntinha. Vamos para a carreira de número 8. Então, faço a minha diminuição aqui no início. Fiz a minha diminuição, agora eu vou fazer 5 pontos sobre pontos. 1, 2, 3, 4, e aqui o 5º. Faço diminuição depois dos meus 5 pontos feitos. E agora faço 5 pontos sobre ponto. 2, 3, 4, 5. Faço minha diminuição final. E nesta carreira de número 8, ficamos com 13 pontos. Faço correntinha, vamos para a carreira de número 9. Vou pular a correntinha, faço minha diminuição no início. Feita a minha diminuição, agora trabalho um ponto para cada ponto, até me restar 2 pontos para fazer a diminuição final. Feito 9 pontos sobre pontos depois da minha primeira diminuição, agora vou fazer uma diminuição no final. E eu vou ficar com um total de 11 pontos nessa carreira de número 9. Faço correntinha, seguimos para a carreira de número 10. Laço meu fio, pulo a correntinha, faço uma diminuição no início. Marco. Vou fazer 3 pontos para cada ponto de base, depois da minha diminuição feita. Faço uma diminuição aqui no meio. Depois da minha diminuição feita, faço 2 pontos sobre ponto. Me restou 2 pontos, faço a minha diminuição final. E nesta carreira de número 10, ficamos com 8 pontos. Sigo para a minha carreira de número 11, faço correntinha, viro o trabalho,
Faço uma diminuição aqui no início. Trabalho um ponto para cada ponto de base. 3, que vai dar 4 pontos. Depois da minha primeira diminuição, trabalho uma diminuição no final. Ficamos com 6 pontos nesta carreira. E esta carreira de número 11 foi a nossa última carreira com diminuições, tá? Agora eu vou seguir colocando um ponto meio alto para cada ponto de base. Então, eu coloco um meio ponto alto aqui. Vou ficar com 6 meio ponto alto. Pode colocar a marcação aqui, tá? Só para saber que aqui é um ponto e vocês não se perder. E eu vou colocar outra marcação aqui na lateral, para mim saber que aqui que é a primeira carreira da alça, tá? Da alça mais fina. Aqui a gente pode retirar essa marcação, fazer o último pontinho e colocar aqui também na lateral para identificar. Então, a partir desta carreira, eu vou subir um total de 8 carreiras de meio ponto alto em cima de meio ponto alto, tá? Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 e aqui o meu 6º ponto. Então, sempre vou ficar com 6 pontos em cada carreira. Eu já tenho 2 carreiras, eu vou fazer mais 6 para ficar com 8, ok? Vou seguir fazendo as minhas carreiras e já retorno para a gente iniciar a nossa abertura deste lado. Feitas as minhas 8 carreiras, tá? De ponto meio alto em cima de ponto meio alto, faço uma correntinha e eu vou cortar o meu fio, tá? Vou fazer o arremate deste fio deste lado. Corto e faço o arremate. Então, vou iniciar aqui deste lado. Então, vou fazer o mesmo que eu fiz aqui deste lado, tá? Vai ser a mesma repetição. Então, retiro aqui o marcador, puxo o meu fio, faço um ponto baixo, laço, venho no próximo ponto e inicio com diminuição. Coloco a marcação para identificar que é um ponto sozinho. Este ponto do meio, né, que ficou na lateral, a gente pode retirar. E vamos colocar ponto sobre ponto, tá? Então, vai ser a mesma repetição do que a gente fez ali no outro lado, tá? Eu vou adiantar este outro lado e já retorno com vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, volta ao vídeo onde a gente fez esta parte, pois vai ser somente repetição, para o vídeo não ficar muito longo. Vai ser só repetição do que a gente fez aqui. Quando chegar nesta parte aqui, ó, da alça, em vez de fazer 8 carreiras, eu vou fazer 9 carreiras, para que o lado avesso do ponto fique aqui para fora. Observe que a gente fez uma carreira intercalando um lado da frente e um lado avesso, tá? Então, vou adiantar aqui este lado e já retorno para a gente dar continuidade. Finalizei as minhas 9 carreiras, então a gente fez 8 carreiras deste lado e 9 deste, tá? Como eu falei, ó, a gente trabalha uma carreira com um ponto virado para frente e a outra com o avesso do ponto. Então, se a gente tivesse finalizado com 8 carreiras, a gente fica com 2 carreiras com o lado da frente. Então, para continuar, né, a sequência, a gente finaliza deste lado com 9 carreiras. Eu já cortei o meu fio, tá? Deixei uma ponta aqui para fazer a costura. Então, vou fazer uma correntinha, puxar todo o meu fio para fazer um nozinho
aqui nesta ponta. Eu vou pegar minha agulha de tapeçaria e fazer a costura da minha alça, tá? Fazer a união. Então, para que fique de forma invisível, nessa costura, vou inserir minha agulha por baixo, ó, deste primeiro ponto. Tá? Ficou bem apertado esse ponto. E vou inserir a minha agulha neste primeiro ponto deste lado, ó, aqui por baixo. Desta forma. Ó, agora eu venho no segundo ponto, deste lado, insiro a minha agulha, pegando as duas alcinhas, tá? Do meu ponto. E insiro no segundo ponto deste lado, ó, aqui por baixo. Puxo o meu fio, ó, para que fique bem apertadinho. Vou vir aqui deste lado, no terceiro ponto, e venho no terceiro ponto deste lado. E assim eu sigo com a minha costura. Sempre apertando, tá? Para que fique bem apertado. Vou pegando ponto com ponto. Ah, vou pegar aqui o meu último ponto. E vou pegar o meu último ponto deste lado, ó. Agora, eu vou jogar o meu fio na lateral para fazer o arremate. Passei aqui, ó, para a lateral do meu ponto e vou cortar o fio e fazer o meu nozinho para não escapar este fio, tá? Então, divido o fio em dois, faço o nozinho. Ó, passo aqui na lateral com a agulha. Ó, o outro fio eu ainda não colei, tá? Eu vou fazer o arremate quando eu passar uma carreira de ponto baixo aqui na nossa alça. Puxa esse aqui também, tá? Para quando a gente passar a carreira de ponto baixo, a gente fazer o arremate com a cola. Ó, ficou assim a costura, né? Bem visível. Agora, a gente vai fazer um acabamento, tá? Com pontos baixos aqui ao redor desta abertura e deste lado também, tá? Dos dois lados. Eu vou pegar o meu fio. Eu vou iniciar aqui, tá? Na alça. Em qualquer lugar vocês podem iniciar este acabamento. Eu vou iniciar aqui mais ou menos onde eu fiz a minha costura. Então, vou inserir a minha agulha, ó, pegando aqui na lateral do meu ponto. Vou puxar e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Venho no mesmo espaço e coloco mais um ponto baixo. Então, vou colocar 2 pontos baixos aqui, nesta lateral desta carreira. Na próxima carreira, eu vou colocar um ponto baixo só. E assim eu sigo intercalando 2 pontos baixos em uma carreira e um ponto baixo sozinho na outra carreira. Ó, já escondi aqui um fio. Já vou aproveitar para passar a minha cola. Passo aqui desse lado, para fazer o arremate já deste fio. E este aqui também, tá? Já vou passar um pouquinho de cola aqui. Eu vou passar ele mais um pouco aqui nesses pontos. Passo um pouquinho de cola. Corto o excesso. E colo. Ó, sigo fazendo o meu acabamento. Esta marcação
Eu vou retirar, tá? Não vamos utilizar mais. Se quiser retirar essas aqui, também pode retirar. Eu vou colocar aqui, ó. Coloco 2 pontos baixos, no próximo coloco 1, no próximo coloco 2 e assim eu vou intercalando, tá? Cheguei aqui, ó, nesta parte dos meus meio pontos altos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada meio ponto alto, tá? É o meio da nossa bolsa aqui. Ó, cheguei aqui no último. Agora eu venho para este lado da nossa alça. Então, coloco um ponto, no próximo coloco 2. E assim eu vou seguir até chegar aqui onde eu iniciei, tá? Cheguei aqui onde eu iniciei, eu vou cortar o fio. Puxo o meu fio, faço o fechamento de carreira. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, no segundo ponto, pegando as duas alcinhas. Puxo o meu fio aqui para trás. Venho aqui no meu último ponto. Pego esta alcinha do lado avesso e somente uma alcinha do meu ponto. Puxo o meu fio aqui para trás, tá? Agora é só fazer o arremate do fio. Agora é só repetir o mesmo acabamento, tá? Aqui do outro lado. Eu vou adiantar o meu acabamento e já retorno com vocês pra gente dar continuidade. Finalizei o acabamento aqui da minha alça, tá? Os dois lados. Agora, eu vou fechar esta parte da minha alça. Eu ia deixar assim, aberta, mas decidi fechar. Para fechar, eu vou utilizar um pedaço de fio e agulha de tapeçaria. Então, vou contar aqui da minha abertura 12 carreiras, tá? Essa parte que a gente fez na lateral. Então, vou contar aqui da primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou pegar este pontinho e vou vir aqui do outro lado desta carreira também. Então, vou inserir minha agulha aqui. Vou vir aqui no pontinho correspondente do outro lado. E vou puxar o meu fio. Agora, eu venho aqui no próximo ponto. Pego no próximo ponto do outro lado. Tá? E assim eu vou unindo aqui essas duas partes. Eu vou costurar mais ou menos até a carreira de número 12 deste lado também, tá? Então, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou colocar um marcador aqui, pra mim saber que eu vou costurar até aqui. E aqui do outro lado também, tá? Vou colocar aqui neste ponto. Se caso, quando você chegar aqui, ó, na marcação que a gente fez, para o final da costura, não bater ponto com ponto, sobrar ponto, ou ficar menos pontos, não tem problema, tá? Então, vai costurando. Pode ir apertando aqui um pouco os pontos, tá? Eu vou puxar mais um pouquinho o fio para ficar bem apertado. Então, vou costurar até aqui, tá? Até chegar onde eu marquei. Ó, estou chegando aqui no final e o meu deu certinho, tá? Bateu ponto com ponto. Mas, como eu disse, se não bater ponto com ponto, não tem problema, tá? Agora é só fazer o arremate do fio, tá? Vou tirar aqui o excesso, tá muito grande. E fazer os meus arremates.
Finalizei então o arremate aqui dos meus fios da costura da alça. Como eu falei, vocês podem deixar aberto se preferir. Eu gostei mais assim, fechado, tá? Eu já fiz a costura aqui da minha etiquetinha, personalizada com a minha logo. É opcional, quem não quiser colocar, não precisa colocar. E também já fiz a costura do meu botão imantado, tá? Então, para fazer a costura, eu utilizei linha e agulha de costura, tá? Para fazer a costura aqui nos ganchinhos que tem no botão, ok? Eu não fiz a costura junto com vocês, porque aqui no canal já tem várias videoaulas com a costura completa do botão, tá? Vou deixar uma aqui na descrição do vídeo, caso você seja iniciante e não saiba costurar este tipo de botão, ok? Então, já fiz a minha costura. E assim, a gente finaliza mais uma videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilha para que chegue em mais pessoas. Se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu arroba tá aqui em cima. Até a próxima videoaula. Tchau!